Nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros de André Luiz, o André Luiz assistindo uma palestra do espírito chamado Telésforo, que fala para uma multidão de médiuns e doutrinadores falidos, que haviam voltado para a espiritualidade após a sua última reencarnação, não obtendo êxito nessa encarnação, no desempenho da mediunidade e no desempenho da doutrinação. E Telésforo então falava justamente a respeito dos momentos que nós estamos atravessando. Nós sabemos que os livros de André Luiz foram escritos em 30 e poucos, 40 e poucos, né? Algumas décadas atrás, mas são atualíssimos. E vão continuar sendo durante muitas décadas ainda atualíssimos, né? Porque foram livros escritos de lá para cá, enquanto muitos dos nossos estudos são daqui para lá, né? Então, lá é o futuro, na vida espiritual é o futuro. Nós encontramos uma tecnologia de ponta, nós encontramos os conceitos que nós absorveremos com o tempo aqui na vida material. E Telésforo então falava para essa multidão de médiuns e doutrinadores que as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Quer dizer, que as transformações que nós estamos passando, tudo leva a crer que nós estamos nos aproximando de mudanças estruturais, morais, econômicas, muito profundas no nosso planeta. Tudo leva a crer que nós teremos anos desafiadores pela frente. E já algumas décadas atrás, o Telésforo já falava sobre isso. Dessas transformações que nos pegam ainda muito mais preocupados com o nosso imediatismo material do que com aquilo que tem sabor de vida eterna, com as necessidades do espírito imortal, com as realidades transcendentes. E ele continua dizendo: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. O que ele está dizendo? Que a nossa mente, a mente do ser humano encarnado, está se aproximando evolutivamente das esferas invisíveis, de tal modo que essa dicotomia espírito-matéria está diminuindo a cada dia mais e mais, por evolução psíquica, fisiopsíquica, orgânica, mental, espiritual. Nós estamos nos aproximando das regiões espirituais. Nós estamos captando as frequências espirituais. Nós estamos mergulhados em espiritualidade o tempo todo. Deus é espírito. Nós estamos mergulhados em Deus, o pensamento divino. Várias frequências nos perpassam o tempo todo, inclusive as frequências mentais dos desencarnados, às quais nós estamos sujeitos, mais ou menos, o tempo todo. Dificilmente nós deixaremos de captar as frequências espirituais. Nós mudamos de frequência, mudamos de modulação, mas jamais deixamos de captá-las. É como se estivéssemos conectados a várias internets ou várias frequências de compartilhamento o tempo todo, trocando, permutando impressões, permutando sentimentos, permutando conteúdos o tempo todo com a vida espiritual. Isso chegou até Kardec, né? Através da célebre resposta que os espíritos deram ao questionamento de Kardec, né? Se os espíritos nos influenciam, e vocês sabem de qual é a resposta. Mais do que supondes, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem, não é? Então nós estamos nos aproximando das esferas invisíveis. Porém, continua Telésforo, a humanidade terrena aproxima dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos.
Então veja bem, se nossa mente está transcendendo e nós estamos captando as vibrações espirituais, é coerente, é lógico, profundamente lógico, que as primeiras frequências que nós venhamos a captar sejam as frequências inferiores. Concorda? As frequências que rodeiam o planeta, aquilo que está mais próximo da nossa realidade espiritual, da nossa realidade material, é o que a gente capta primeiro, infelizmente. Mas é uma realidade. Qual de nós está apto a permanecer conectado o tempo todo com as esferas superiores? Qual de nós já tem essa condição de manter-se fiel, né, ao amor, à paz, à serenidade, à confiança, à fé, que nós deveríamos e devemos cultivar, mas nós oscilamos muito ainda. Então nós captamos horas impressões superiores, em momentos raros, horas impressões inferiores. E diz o Telésforo que, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os dias, para os atuais acontecimentos evolutivos. Quer dizer que nós evoluímos a esse momento, nós chegamos a esse momento que nunca houve e nunca vai existir outro igual, é o que diz o Evangelho de Jesus. É um momento especialíssimo, o momento que nós estamos vivendo. Se a gente for procurar no discurso profético de Jesus, nós vamos ver referência a esse momento do agora, que nós estamos tendo o privilégio, se é que a gente pode falar em privilégio, né? Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar esse momento grave da humanidade. E muitos de nós não nos preparamos, a maioria esmagadora, como diz o Telésforo, não se preparou para os dias atuais. Então nós estamos correndo atrás do prejuízo, tentando improvisar um estado vibratório, mental, emocional, consciencial, para o qual nós não criamos ainda estruturas sólidas suficientes. Mas precisamos criar, precisamos nos fortalecer. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e veremos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados. Então, sanadas as necessidades do corpo, porque algumas décadas atrás a gente vivia só para a nossa subsistência praticamente, né? A vida dura, difícil, trabalhosa, nos impunha socialmente sacrifícios muito grandes. Faltava tempo para tanta atividade. O pessoal morava, na maioria das vezes, na região rural. Não tinha muito tempo para elucubrações, para buscas metafísicas. Sanadas as necessidades do corpo, e todos nós hoje temos horas disponíveis. Haja visto tanto que você gasta no WhatsApp, Facebook, YouTube, né? Dá para a gente ter uma base do tempo que nós temos excedente já hoje. Infelizmente, que na maior parte das vezes a gente não tem sabido converter em momentos de crescimento espiritual, em momentos de leitura elevada, de meditação, de concentração no bem, de visualização de coisas boas, positivas, né? Então, pega a cada um de nós despreparado e nos aproximando dessa esfera de espíritos necessitados que está em torno de nós. Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele fala das obsessões e possessões, ele diz assim, olha, pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Convivemos com esses espíritos, nos acotovelamos com esses espíritos o tempo todo, onde estivermos, eles nos acompanham. Eu tenho que tomar cuidado até no que eu falo aqui, porque às vezes a gente vai conversar com espíritos, a gente vai fazer doutrinação depois,
A gente vai conversar com os espíritos e falar: eu vi você falando na palestra lá. A gente é cobrado o tempo todo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Mas a gente já está acostumado com isso. Nós vivemos um momento hoje, pessoal, um momento muito delicado. Eu converso com muitos espíritos, numa condição bastante necessitada, muitos que estão aqui também o fazem, e a gente vai percebendo que está acontecendo o seguinte no atual momento: há espíritos que absolutamente não se sentem mais neste planeta. Eles anseiam, inclusive, ir para outros planetas, onde eles possam dominar, onde não tem a lei, onde a força predomine, onde as armas predominem. Alguns espíritos, que são muitos espíritos, eles já se consideram já em outro planeta. Nós sabemos que nessa fase nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações e vamos entrar na categoria de um planeta regenerador. Muitos espíritos já acham que eles não vão permanecer mesmo, nem querem, porque eles querem dominar num campo livre em outro planeta. O problema é que, o que eles me dizem? Nós queremos levar o máximo de pessoas junto conosco. Nós queremos arrastar aqueles que ainda estão propensos, aqueles que nem são muito bons, nem muito ruins, mas eles querem arrastar esses que ainda estão propensos a serem arrastados. É uma realidade. É uma realidade. Jesus falava assim: olha, não temei aquele que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode rebaixar a alma e vos lançar no fogo do inferno, né? Ressalvas à parte, né? Não há o inferno eterno. Mas vocês entendem? O cuidado nosso hoje é com aqueles que podem nos arrastar para os estados conscienciais deprimentes, podem nos arrastar ao suicídio, às depressões que podem levar ao suicídio, aos estados de angústia terríveis. Esses nós precisamos, antes até de temer, nós precisamos nos fortalecer para resistir a esses impulsos de atração que eles criam. Isso é muito sério, pessoal. É muito sério. Então nós temos esses que já se consideram em outros planetas e muitos que podem ser arrastados junto. E qual deveria ser o nosso trabalho hoje? Qual deveria ser o trabalho das casas espíritas, dos espíritas conscientes? Em grande parte, a ajuda a essa comunidade de espíritos que rodeia o planeta, que enxameiam em toda parte. Ora, nós falamos o tempo todo que se nós temos uma plateia de 100 pessoas, nós temos uma assembleia de pelo menos 5, 6 vezes mais do que os encarnados. Qual movimento nós vemos no Espiritismo, nas casas espíritas, no sentido de fortalecer as suas frentes, no sentido do atendimento espiritual aos necessitados, suicidas, que se consideram sem remissão, aos alienados do plano espiritual? Quantos loucos nós conversamos do plano espiritual, nós tentamos ajudar? Quantos mutilados, quantos fixados ainda das guerras de 400, 500, 1000 anos atrás, fixados na dor ainda, que os dilacera? Que movimento nós percebemos nesse sentido, de aumentar as nossas fileiras de trabalhadores no campo da assistência, no campo da mediunidade? Eu fiquei um pouco assustado quando eu conversei com um amigo de uma grande cidade, uma das maiores do Brasil, frequentador, talvez do maior centro dessa cidade, ministrador de cursos no campo da mediunidade, nesse centro. E ele me falava: olha, Alexandre, no nosso centro passam semanalmente em torno de 5.000 pessoas.
Sabe o que é passar semanalmente numa casa espírita 5.000 pessoas? Eu falei, nossa, mas que maravilha, né? Que maravilha. As palestras lá com 1.000, 2.000 pessoas. Extraordinário. Só que eu perguntei, na minha ingenuidade, ou na minha esperança, eu perguntei para ele, escuta, nossa, esse montante de pessoas que passam pela casa espírita, quantos grupos mediúnicos vocês conseguem formar ao longo de um ano? No final de um ano, quantas equipes mediúnicas vocês formam? Eu falei, Alexandre, ele pensou um pouco, eu falei assim, nenhuma. Nenhuma. Eu falei, o quê? Vocês não formam nenhuma equipe mediúnica. A equipe mediúnica é uma equipe de trabalhadores, né, que estudaram, se prepararam para atender aos espíritos. Emmanuel fala que, no livro Desobsessão, do André Luiz, né, no prefácio, ele fala que toda casa espírita deve ter uma reunião de desobsessão, tanto para a saúde dos seus membros, quanto para assistência à sociedade, necessidade. E diz mais, que nós não fazemos ideia, nós não temos na matéria a capacidade de avaliar a extensão dos benefícios do auxílio mediúnico, de uma reunião de assistência mediúnica. Nós não temos aqui na Terra a condição de avaliar a extensão. Pois voltando ao meu amigo, né? Quer dizer, uma casa que recebe 5.000 pessoas semanalmente, chega no final de um ano, não formou nenhuma equipe de assistência espiritual. Aí a gente fica preocupado. Porque a gente vê a necessidade que eu falava agora há pouco, que enxameia o plano espiritual e que nós percebemos e que nós sentimos, às vezes sem associar, mas nós sentimos, sofremos a ação, a pressão que está sobre nós e nos mantemos alheios a isso tudo. Nos mantemos alheios ao socorro de nós mesmos e ao socorro daqueles que nós podemos socorrer. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, no prefácio desse livro, ele diz: muito maior do que se pode supor é o número dos obsediados na terra. Estão em soledade, solitários, em grupos, em coletividades inteiras. Mas é claro, não poderia deixar de ser. Se nós temos essa multidão, né? Dizem aí que a população do planeta é para mais de 20 bilhões de espíritos. Encarnados nós temos o quê? 7 bilhões? Mais ou menos, né? 7 bilhões? Mas só podia acontecer isso, né? Muito maior do que se pode supor é o número de obsediados na Terra, que estão sozinhos, em grupos, em coletividades inteiras. É interessante que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos diferentes mundos que existem, né? A gente vê o conceito de que os mundos de provas e expiações são mundos em que o mal predomina. Diz no Evangelho. Mundos de provas e expiações são mundos em que o mal predomina. E os mundos felizes são mundos em que o bem sobrepuja ao mal. Isso quer dizer que os mundos de regeneração que nós estamos entrando são os mundos em que o bem e o mal se equilibram. Eu pensava diferente isso, sabe? Eu imaginava, poxa vida, né? Imaginava que o mundo de regeneração ia ser só alegria, né? Só saúde, só ternura, só beleza, só festa, né? Só amor, caridade. A gente vai no Evangelho e a gente vê que não é bem assim. O mal tem predominado. Agora, no mundo de regeneração, o bem e o mal, eles vão se equiparar. Aquele pensamento de muita gente que fala assim, isso ocorre nos meios espíritas. Ah, não vale a pena ajudar espiritualmente, não. Porque o pessoal já vai para outros planetas mesmo.
Mexer com isso, mexer com a ajuda espiritual, isso aí é coisa de menor importância. O negócio é outro tipo de atividade, que tem várias movimentos, todas respeitáveis, todas importantes. Mas se você fosse analisar, nos quase 30 anos de reunião mediúnica que eu tenho, o que mais me ajudou em toda a minha existência foram as reuniões que eu participei. E são ainda as reuniões que eu participo. É o contato com a realidade, que eu comecei com 17 anos de idade. O contato com a realidade espiritual me ajudou a amadurecer a minha visão de mundo, a minha visão de relação com as pessoas. Tomar cuidado com algumas questões. E a gente vê essa parte de auxílio ser tratado como algo de menor importância. Sendo que nós vamos ter que conviver com muita necessidade ainda. Não tenhamos ilusão. Não tenhamos a ilusão. Nós vamos entrar no estágio de regeneração e vai haver muita necessidade. Muita necessidade. Tanto material quanto espiritual. Não tenhamos dúvida disso. Vamos limpar, sim, as esferas que rodeiam o planeta? Aquela parte mais difícil, mais pesada? Sim, esse é o objetivo. Que não existam mais os umbrais de sofrimento, as trevas, as furnas, os abismos. Mas até que não aconteça mais isso, pessoal, nós vamos ter que trabalhar muito. Nós vamos ter que suar muito. Nós vamos ter que amar muito. Nos doar muito. Ajudar muito esses irmãos. Porque podemos ser nós, desencarnados, a precisarmos do auxílio. Né? Nós não podemos esquecer disso também. Mas será que é essa obsessão toda? Será que é essa influência toda? Eu quero provas que é assim mesmo. Porque eu não conheço ninguém que é criminoso, ninguém que mata, ninguém que rouba. Perto da minha casa não tem ninguém que é tão agressivo assim. Então a gente tem a ilusão de que o mal que a gente vive em torno é só feito de assassinato, de crime, de estupro. Não é. Acontece nos nossos lares, pessoal. Acontece em nós. Nos nossos pensamentos. As obsessões sutis, as desavenças, discórdias, depressões, tristezas. Né? Aí o espírito Sheila tem aqueles sinais de alarme que vocês conhecem, né? Eu só vou repetir aqui só para relembrar, né? Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência indicando queda provável na obsessão. 1. Quando entramos na faixa da impaciência. A gente não tem impaciência, né? Isso aqui praticamente não conheço. Você tem? Eu não tenho, né? Vamos lá, a gente está só começando, né? Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, isso aqui a gente nunca viu, né? Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Acho que de 5 aqui eu já estou incluso nos 5. Mas vamos continuar, só por desencargo de consciência, né? Ajoelhou, tem que rezar, então vamos em frente. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos, através do álcool ou do entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Acho que esses 10 aqui já basta, né? A Sheila parou na hora certa, né? Ela diz assim: toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência, de amparar-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Está no livro Ideal Espírita, né? De Valdo Vieira e Chico Xavier. Percebe como todos nós estamos propensos à obsessão? A gente, na verdade, oscila entre a obsessão simples e a fascinação.
Isso é o normal nosso. Tá? Às vezes a gente sai da obsessão um pouquinho, só para respirar um pouquinho, né? Só para fazer algo diferente. Mas, via de regra, é assim. Se vocês não estão convencidos ainda, eu vou ler um pedacinho aqui do Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão. Olha o que ele fala. Quando você escute, nos recessos da mente, uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifica a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultris de obsessão pertinaz. Todos nós, eu creio que um ponto ou outro a gente se encaixa. Eu me encaixo em vários. Preciso tomar cuidado o tempo todo, porque é muito sutil a linha muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Em questão de segundos, a gente sai de um entre o outro. Eu gosto de lembrar daquela passagem, né? Que Jesus pergunta, quem diz o povo que eu sou, né? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala, bendito sejas tu, Simão Pedro, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Estava inspirado, fenômeno mediúnico, inspiração. Estava ali bem assessorado espiritualmente. Alguns minutos depois, Jesus está falando, olha, o que vai acontecer comigo é que eu vou ser pego pelos judeus, vão fazer o que quiserem, vão me matar, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro, o que ele faz? Senhor, em hipótese alguma vai acontecer isso, nós não vamos deixar. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, porque você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra. Pedro deixou que o medo, a insegurança tomasse conta dele. E quando ele deixou-se levar pela insegurança e pelo medo, querendo se interpor entre Jesus e a sua missão, ele foi assessorado por espíritos trevosos, que rondavam o tempo todo os trabalhos de Jesus, desde o nascimento de Jesus. Emmanuel nos fala no livro Seara dos Médiuns, no capítulo Obsessão em Jesus, ele fala que desde o nascimento Jesus foi perseguido, não obsediado, foi perseguido. Obsediados ficamos nós. Jesus é só perseguido, porque ele não entrava em obsessão. Né? Matança dos inocentes, 70 crianças assassinadas. Jesus escapou dessa. E quantas outras ele escapou. Até os irmãos dele queriam pegá-lo, queriam matá-lo, queriam jogá-lo ali no barranco, e Jesus sumia no meio deles. Diz Emmanuel que João Batista, que foi decapitado, morreu em plena conspiração das trevas contra a tarefa de Jesus. Você vê que ponto? E assim foi até o final da sua vida. Diz-nos Humberto de Campos, num dos seus livros, Contos e Apólogos, que ele fala a última tentação, Humberto de Campos fala que Jesus estava crucificado nos seus últimos instantes, e ele procurava alguém amigo, algum olhar amigo dos discípulos, dos conhecidos, para obter aquele apoio que ele precisava também naquele momento de dor, de abandono, de dificuldade. Tanto que ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Houve sofrimento, sim. Jesus por vezes chorava. E aí ele procurando em meio à multidão alguém que pudesse ser um apoio para ele naquele momento, e eis que aparece um espírito trevoso. E diz Humberto de Campos que era o mesmo espírito que o havia tentado no deserto.
Muita gente não acredita nessa tentação. Humberto de Campos, que é praticamente um historiador, um escritor, historiador, muito sério, tanto que escreveu a Boa Nova, né? Repleto de passagens de Jesus. Ele não brincaria com isso. É o mesmo espírito que havia tentado Jesus no deserto, estava ali e falou para ele: por que você não amaldiçoa agora todas essas pessoas que estão aí, toda a humanidade? Você que só ajudou, você que só curou, você não quis os reinos da terra como eu havia prometido? Por que você não amaldiçoa agora todas essas pessoas? E Jesus, no último suspiro, teve força para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E continua nos perdoando, né? E a necessidade continua existindo. E esses espíritos trevosos continuam ainda necessitados. Essas legiões de sofredores. Todo obsediado é um médium, mas nem todo médium é um obsediado. Todo obsediado, o que a gente aprende com os espíritos, é que todo aquele que sente mais fortemente a influência dos espíritos infelizes é porque ele tem uma percepção maior. Eu tenho um espírito amigo que fala assim, me acompanhou, me ajudou muito, a vida inteira, me ajuda ainda. E ele falava assim: Alexandre, a terra boa é onde o mato nasce bonito. A terra boa, o mato nasce bonito, né? Até as dificuldades crescem com a beleza, né? Quando a terra é boa, muitas vezes pessoas com mediunidades, com sensibilidades mais apuradas, sofrem mais certas influências, sentem mais o peso de certas presenças, de certos ambientes, mas porque tem também uma condição boa para produzir. Tem uma faculdade, tem uma possibilidade para usar para o bem, e muitas vezes passa décadas sem usar. Passa décadas, às vezes mal orientado, mal conduzido, desatento, indiferente à necessidade e acaba não usando, não é? Todo obsediado é um médium, mas nem todo médium deve ser obsediado. Os Espíritos dizem que todos nós, médiuns, a maioria, a grande maioria, ainda é um médium obsediado. A grande maioria de nós ainda é médium obsediado. Nós temos que ter essa humildade, pessoal, senão estaremos muito propensos a quedas enormes. Se nós não entendermos as nossas fragilidades, as nossas oscilações, estaremos muito sujeitos a quedas lamentáveis. Os Espíritos dizem que o melhor médium é aquele que é menos enganado. O melhor médium é aquele que atrai a presença dos bons espíritos pela prática do bem. Um outro conceito importante. O médium precisa se equilibrar. A única segurança do médium é o seu padrão vibratório, que o acompanha onde ele estiver. Não é o espírito protetor, os espíritos amigos da casa espírita, que nos ajudam enormemente. Mas a maior proteção que nós temos é do nosso padrão vibratório, porque isso nos acompanha o tempo todo, em qualquer circunstância. Isso nos protege, criando um campo ao nosso redor que dificulta a ação telepática dos espíritos infelizes sobre a nossa mente. E facilita a ação providencial dos espíritos amigos em nós e na nossa vida. O espírito Albério, o instrutor Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz assim: médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Acrisolamento da individualidade. O que é acrisolamento da individualidade? Acrisolar é colocar num crisol. O que é o crisol? É o cadinho. É onde se refundem
os metais, um cadinho, fogo alto. Jesus falava que ele tinha vindo para um batismo e tinha pressa que esse batismo se cumprisse. O batismo das dificuldades. Os Espíritos falam que o batismo que a gente passará é o batismo de fogo, das dificuldades, dos testemunhos. Não tem jeito de nós nos aperfeiçoarmos mediunicamente sem esse batismo de fogo, sem esse batismo de experimentarmos certas dificuldades. Um médium bom, ele não é forjado, ele não é construído com o frio, ele é construído com o fogo das experiências, das provas. O que eu sou hoje, o que eu consigo ser hoje, o que eu consigo fazer comigo nas dificuldades, lidar com os problemas, é fruto de tudo que eu passei até hoje, das dificuldades, e vocês também, todos que estão aqui, sabem das dificuldades que passaram, que foi construindo quem vocês são hoje, a fortaleza que vocês são. É devido às dificuldades. Nenhum de nós vai se estruturar se não passar pelo acrisolamento da individualidade. Nós temos geralmente uma situação que ocorre assim, muito frequente. A gente pergunta: você é médium? A pessoa fala assim: não, eu não sou médium, porque eu não ouço, eu não vejo nada. A pessoa que não vê, que não ouve, ela geralmente já fala que não é médium. Não é? Eu não percebo os espíritos assim, né? Mais claramente, então acho que eu não sou médium não, né? Mas sabe que na prática clínica nossa e na casa espírita, o que a gente observa? Que o mais comum não é as pessoas verem e ouvirem propriamente. O mais comum é as pessoas sentirem sintomas orgânicos, sintomas emocionais e mentais. É o mais comum. Tá? Muito frequente. Sintomas orgânicos, a gente está lá cheio de dores, cheio de sensações estranhas, e vai no médico e faz exame, vai para lá, vai no psiquiatra, e queima a cabeça, e queima o braço, né? É dor para todo lado. Você é médium? Não, eu não sou médium não, mas está cheio de sintoma físico, né? Que não se sabe de onde que vem. Sintomas emocionais, tristezas injustificáveis, irritações, não sei porquê, né? Já acorda com atravessada, vai dormir, pior ainda, né? E não sabe de onde que vem isso, esse transtorno emocional que eu vivo, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim: a gente costuma falar, Alexandre, isso aí é depressão, isso aí é ansiedade, isso aí é transtorno bipolar, isso aí é... A gente elenca os problemas psicológicos, psiquiátricos que existem. Aí vai o Manuel Filomeno de Miranda e fala assim: olha, os vários problemas catalogados pela ciência médica, nos catálogos respeitáveis e tal, nada mais são do que nomes diferentes para diferentes tipos de obsessão. E aí? Nomes diferentes que a gente cataloga aqui na Terra, porque nós não conhecemos da realidade espiritual, então a gente dá os nomes, né? Para um problema que é o mesmo, que é o problema da obsessão nas suas várias ramificações, aparecendo em sintomas diferentes. E os sintomas mentais? Às vezes aqueles lapsos de consciência, confusão mental, desorganização, vários conflitos que a pessoa vive dentro de pensamentos fixos que a pessoa fica, não é? Então, olha só, gente, quantas coisas nós nos enquadramos. Veja nos postos de saúde, mais de 70%, 80% dos sintomas que as pessoas narram para os médicos, tenha certeza, é de origem espiritual. É de contágio com vibrações, com percepções espirituais. O médium é um espelho. E o necessitado espiritual se aproxima, o médium começa a espelhar no seu corpo, na sua emoção, no seu pensamento, o que o espírito está sentindo. O espírito fica muito bem, se aproxima de nós. Olha só, eu estava com dor aqui no meu estômago, aqui, eu me aproximei aqui do médium, ele não sabe o que é médium, eu me aproximei dessa pessoa aqui, nossa, aliviou a dor. Eu não vou mais sair de perto dela, não. Né?
E é assim que acontece, pessoal. Você imagina um médium quando vai no posto de saúde, ele sai pior do que ele foi. Né? Ele volta para casa carregando um caminhão. Já aconteceu de eu atender médium, depois de voltar de hospital, e eu atendi um espírito, atendi outro, no final do expediente, que eu estava atendendo o médium, eu falei, nossa, tem que ver se lá fora tem um ônibus lá, porque o que saiu de espírito aqui? É brincadeira, né? Deve ter um ônibus esperando lá, um ônibus espiritual para levar todo esse pessoal, porque o que saiu de espírito aqui? Então, essa é a nossa realidade, essa imensa necessidade ao nosso redor. E sabe o que acontece? O médium, ele produz uma força mediúnica, que nós chamamos de ectoplasma, ou plasma, né? Que é parte, os espíritos dizem que é o fluido nervoso, que é a força nervosa do médium. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, o espírito Albert explica a força nervosa do médium, tá? O ectoplasma, a força mediúnica. E nós produzimos, todos nós produzimos essa força, tá? Só que uns produzem de forma mais ostensiva. Aí nós temos o fluxo mediúnico, ou seja, o fluxo da força nervosa. Que nós vamos produzindo, e se nós não damos um bom uso para essa força nervosa, o que acontece? Nós começamos a ficar hipersensíveis mediunicamente. Começamos a ficar hipersensíveis emocionalmente. A gente vai num ambiente que capta tudo que tem naquele ambiente. Né? Chega uma presença espiritual, eu já começo a sentir tudo que o espírito está sentindo. Porque eu estou hipersensível mediunicamente. Estou com força acumulada. Tá? Eu preciso regularizar o fluxo entre o que eu produzo de força mediúnica e o que eu gasto de força mediúnica. Isso eu falo, pessoal, que é como eu trato há mais de 20 anos pacientes psicologicamente, também ligado à casa espírita, ajudando os pacientes a equilibrar o fluxo da força mediúnica. E os sintomas começam a reduzir, a melhora começa a se dar. Por quê? Porque a pessoa está usando o excedente de força que ela tem para ajudar, para a caridade. Agora, lembra lá do centro do meu amigo que eu falei lá? 5.000 pessoas, imagina quantos doentes materiais que chegam ao centro. Né? Faz atendimento fraterno, assiste alerta, faz isso, faz aquilo, curso. Mas nada de trabalhar com a força nervosa. Vai fazer caridade, vai dar pão, vai dar sopa. É ótimo dar pão, dar sopa. Mas não resolve todos os nossos problemas espirituais, pessoal. Eu também sempre fiz dar sopa, dar pão, dar roupa. É ótimo, é maravilhoso. Mas não resolve todos os nossos problemas. Assim como o exercício da mediunidade também não vai resolver todos os problemas. Mas nós precisamos também usar esse recurso, né? O livro Dimensões da Verdade, Joana de Anjos, diz assim: a mediunidade que enfloresce em tua alma é concessão da vida para a regularização dos velhos débitos para com a vida. Olha que bonito. Mediunidade que enfloresce em tua alma é concessão da vida para a regularização dos velhos débitos para com a vida. Não é só da gente fugindo da mediunidade, né? Que nem o diabo da cruz, como diz. O João Cleófas, né? Através do Divaldo, no livro Intercâmbio Mediúnico, o intercâmbio mediúnico é sublime concessão da divindade aos que ainda se aferram às ideoplastias desditosas e ao magnetismo da carne, de que não se conseguem libertar, produzindo-lhes choques de vária procedência no instante da psicofonia atormentada ou do intercâmbio refrigerador. Olha a importância do intercâmbio com os espíritos, né? É sublime concessão da divindade. E aí do João Cleófas, nessa mesma mensagem, ele fala assim: olha, concedamos aos perturbados e perturbadores o plasma. Concedamos aos perturbados e perturbadores o plasma. Os médiuns, eles fornecem o plasma.
alimento mediante o qual se libertem das teias infelizes que os fixam aos propósitos inferiores, em que se comprazem por ignorância ou desequilíbrio. Vocês percebem? Ao mesmo tempo que nós fornecendo a energia mediúnica para os necessitados serem auxiliados, nós somos auxiliados também. Nós auxiliamos e somos auxiliados. Nós fornecemos o alimento com o excedente das nossas forças. Eles são socorridos e nós também somos socorridos. E nós também saímos aliviados da tarefa. Já estou terminando, só para lembrar, pessoal, Elizabeth de França, em Havre, 1862, no tópico que ela fala da caridade com os criminosos. Ela diz assim, já terminando, né? Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Sabemos que isso vai acontecer, né? Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse-se infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar no coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. E aí, pessoal, nós temos às vezes, entre esses que ainda necessitam no plano espiritual, parentes nossos. Temos amigos de outras encarnações. Temos afetos queridos que ainda estão presos à necessidade, presos ao crime. O que nós sentiremos se virmos às vezes uma pessoa muito cara a nós, no momento de transição, ser levada com outros espíritos para planetas de sofrimento? Quando muitas vezes nós poderíamos ser a ponte de socorro, de alívio, sustentando a nós e sustentando essa pessoa querida. Mas mesmo que não seja essa pessoa, aprendemos a amar com fraternidade legítima, sem olhar a quem, fazer a caridade de forma incondicional e restrita. É um grande desafio para nós hoje. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Obrigado.